fazer cessar. Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer. Creia que a vitória está vindo pra você. E que viu você chorar, sorrindo agora vão te ver. Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você. Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta, 11 horas e 41 minutos, estamos ao vivo novamente. Queremos trazer mais uma porção da palavra de Deus a todos os que se conectam conosco através da internet, tá? Quero desejar boas-vindas aos que nos acompanham em nossa página no Facebook. Nós estamos em duas páginas. Na página Apocalipse Acontecendo, eu já expliquei o porquê nós estamos com este nome, porque eu tentei colocar Apocalipse de Jesus Cristo, porém o Facebook ele não permitiu que fosse assim denominada a página, tá? A palavra Jesus Cristo para o Facebook parece ser uma palavra ofensiva. Nós tentamos, mas não foi possível colocarmos assim o nome nesta página. Mas eu quero pedir a você encarecidamente, em nome de Jesus, que compartilhe o nosso vídeo, curta a nossa página, Apocalipse Acontecendo. Estaremos com este nome até que nós venhamos encontrarmos um outro nome mais que venha se encaixar mais com a realidade, um nome mais propício, e então nós estaremos com outro nome. Mas a página, o objetivo nada mais é do que pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E nesta oportunidade eu quero falar com você a respeito de um personagem que a Bíblia trata muito a respeito dele, tá? Ele é chamado de Anticristo, opositor a Cristo, aquele que se opõe a Cristo, a obra de Cristo, o povo de Deus, a obra de Deus, é aquele que se opõe àquilo que é sagrado, que é santo, que é justo, que é bom, tá? O Anticristo, ele é um personagem, ele é uma falsificação do próprio Cristo. Ele, infelizmente, biblicamente é um personagem que virá, é um personagem que estará governando o mundo inteiro. Note isso, será um governante mundial. Ele não estará governando a França apenas, os Estados Unidos, a Alemanha, não, será um personagem que estará governando todo o planeta Terra
E entenda isso, pela permissão de Deus, tá? Ele vai governar não porque Deus será vencido. Deus nunca é vencido. Ninguém poderá vencer a Deus. Porém, Deus vai assim permitir, porque ao longo do tempo, ao longo da queda, desde quando o homem caiu, Deus tem aberto oportunidades para que o homem possa retornar à presença do Senhor nosso Deus, e o ser humano tem se apegado mais com as coisas terrenas, tem se apegado com este mundo, de modo a esquecer que existe um Deus acima dos céus e que está em busca do ser humano. Desde que o homem caiu, o Senhor está em busca, através, inicialmente foi o próprio Deus, que após a queda de Adão e Eva, ele, o próprio Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele visita o jardim e chama Adão, né? Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Ele sabia o que estava acontecendo com Adão, porém ele queria que Adão dissesse: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, eu transgredi, eu me desviei da tua vontade, eu abandonei o teu projeto, mas eu me reconcilio agora. Então, quando Adão ouviu a voz do Senhor, ao invés dele atendê-lo, ele fez você esconder. Ele diz: ouvi a tua voz ecoar no jardim, mas me escondi, tá? Eu tive medo, portanto me escondi. Até antes do casal pecar, eles tinham uma comunhão, eles tinham uma comunhão tremenda, os dois, tá? Deus e o ser humano. E aí, depois do pecado, essa comunhão foi desfeita. Daí a questão morte. Por que o ser humano morre? Porque o ser humano se afastou praticamente totalmente de Deus, proclamou a sua auto-independência de Deus. Nosso querido pastor Almi, do outro lado do Brasil, está dizendo: bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão Jamerson Cerqueira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão e pastor. Aí ele diz ainda: cremos que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus e a revelação do iníquo. Diz mais: o cenário está todo pronto para o governo do anticristo. A única coisa que falta é o arrebatamento. Bom, você já conseguiu pregar tudo o que eu precisava falar em vários minutos aqui. Você sabiamente, homem de Deus, resumiu, pastor Almi Gomes dos Santos, resumiu em poucas palavras, tá? Irmã Carla Pinheiros, Deus te abençoe. Irmão Diácono Júnior Alves, irmã Laíra, a paz do Senhor. E a paz do Senhor a todos os que nos seguem em nossa página Apocalipse Acontecendo, tá? Na verdade, o Apocalipse está acontecendo. Aos poucos ele está acontecendo. E concordo plenamente com o pastor Almi quando diz que todo o cenário está montado. Inclusive, pastor, eu acredito que a pandemia vem reforçar a questão deste cenário, de modo que os governantes começam com mais força ainda a clamar, a pedir pela presença de um líder mundial. Então a pandemia ela veio trazendo ainda mais um reforço com relação a esta questão. Então o anticristo, nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 13, tá? Livro do Apocalipse, capítulo 13. Pedi aos que não são seguidores da nossa página, o link está aí no meu Facebook, siga-nos em nome de Jesus em nossa página no Facebook, Apocalipse Acontecendo. Faltam poucos para completarmos 2.000 seguidores. Faltam poucas curtidas para completarmos 2.000 curtidas. Então nos ajude aí, curtindo, compartilhando, comentando também, como fez o pastor Almi, tá? E nós estaremos
pregando a palavra de Deus juntos. Apocalipse 13 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Versículo 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4, chegamos ao versículo 4 que diz: o dragão, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Pois bem, Apocalipse 13. Nesta oportunidade, eu quero, juntamente convosco, falar a respeito deste personagem que a Bíblia trata que eu mesmo se levantará no final dos tempos, tá? E acredito, como já disse o pastor Almir, que nós estamos vivendo o fim dos tempos, momento em que a apostasia, que é o sinal crucial da vinda do anticristo, da manifestação do anticristo, tá? Apostasia, o que é? Apostasia é o abandono da fé. Quando nós olhamos o Facebook, por exemplo, nós encontramos no mesmo uma grande quantidade de pessoas apresentando seus pontos de vista a respeito da fé, a respeito da igreja, a respeito do cristianismo. E quando analisamos cuidadosamente, nós iremos perceber que parte destas pessoas, a forma como elas falam a respeito da fé, é uma forma totalmente desvinculada, totalmente fora do que diz a palavra de Deus. São pessoas que, nas suas manifestações, ainda que às vezes falem muito sobre amor, as mesmas se manifestam em seus Facebooks, no Twitter também, em várias redes sociais, manifestam destilando ódio com relação ao cristianismo, com relação à igreja de Cristo. É comum, por exemplo, alguém atualmente bater muito com relação a pastores, levar este nome, esta unção, esta autoridade como uma forma de deboche, como uma forma de algo muito pequeno. Quando alguém fala, por exemplo, sobre o cristianismo, nós vemos nas redes sociais, as quais eu venho acompanhando, é comum as pessoas falarem de uma forma muito pequena, de uma forma pejorativa. Aí você me pergunta, por que então estas pessoas fazem isso? Primeiro, o ser humano tem a liberdade, a total liberdade de se manifestar no seu livre-arbítrio. Porém, não se trata nesta questão, não se trata de livre-arbítrio. Quando a questão é deturpar o evangelho, não se trata de livre-arbítrio, porém se trata da manifestação do espírito do anticristo, da manifestação do espírito daquele que há de vir, do príncipe que há de vir. E o apóstolo João, por exemplo, ele diz que o anticristo há de vir, e muitos se têm feito anticristo, muitos têm se comportado com este comportamento reprovável pela Bíblia Sagrada. Porém, quero nesta oportunidade falar a respeito do real, porque o espírito dele, do anticristo, que é
o próprio diabo assim possa entender, ele vem agindo no mundo desde que o mundo é mundo. Por exemplo, nós vemos que uma certa vez dois irmãos, um ofereceu uma oferta ao Senhor de todo o coração, foi aceito por Deus, o outro ofereceu de forma diferente, já o outro irmão chegou, o matou porque não foi aceito por Deus, porque percebeu que a sua oferta não havia sido aceita pelo Senhor. Bom, mas isso se trata de oferta, tudo bem, mas já era, sem dúvida, um plano do adversário para evitar que aquele o qual a Bíblia chama de semente da mulher viesse e o derrotasse inteiramente, como dizem as Escrituras. Então nós vamos ver várias situações desta no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Antíoco Epífanes profana o templo, nós vamos ver na questão de Nabucodonosor, nós vamos ver na questão, por exemplo, de Gênesis capítulo 11, com Nimrod e assim sucessivamente. Então tal personagem, tal ser maligno, ele é real e no momento certo, pela permissão de Deus, ele estará se manifestando ao mundo. Ele não poderá fazer absolutamente nada se o Senhor Deus não permitir. O adversário está debaixo das ordens de Deus. Então, por que Deus sendo, biblicamente, Mateus 28 e 19, Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, salvo engano, Mateus 28, 19, o Senhor diz, é-me dado todo o poder, deixa eu conferir bem aqui, rapidinho, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Mateus capítulo de número 28, só pegando rapidinho aqui, para não citar erradamente, Mateus 28, 18, pronto, Mateus 28, 18, não 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pois bem, então por quê? Então por que tal personagem estará dominando? Tal personagem vai estar reinando, vai estar governando, vai estar agindo pela permissão de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus enviou, que Deus mandou a operação do erro, porque os homens também se excusaram receber a verdade, o amor da verdade, a verdade em si. Então, como os homens amaram mais o erro, amaram mais este mundo, então Deus vai permitir que tal ser tenha 7 anos de governo sobre esta terra e será os 7 anos mais catastróficos de toda a história da humanidade. Serão 7 anos onde os 3 primeiros aparentemente haverá uma prosperidade, porém nós vemos atualmente que o coronavírus, que o mal da China, ele vem trazendo pobreza e pobreza, pobreza. Alguém vai dizer, bom, tem que ter um homem desse, tem que ter alguém que organize o mundo, a economia do mundo, a segurança do mundo, tudo bem, tá? Então irão clamar e Deus vai permitir que o tal se manifeste da onde? Nós vamos ver que João diz, e pus-me sobre a areia do mar. Mar, segundo a Bíblia Sagrada, aqui é apenas uma palavra figurada, não representa, não é exatamente mar, como nós conhecemos, mas a palavra mar representa povos, representa nações. Então, de onde tal personagem surgirá? De onde tal personagem virá? Ele virá das nações, tá? Do meio das nações. E a Bíblia Sagrada vai nos dar o caminho, vai nos dizer, por exemplo, de onde tal personagem possa ter surgido. Quando nós lemos, por exemplo, Daniel capítulo 9, vamos ver bem aqui, Daniel capítulo 9, versículo de número 26,
a palavra de Deus vai me dar um norte de onde tal personagem há de surgir. Deixa eu pegar bem aqui rapidinho. Eu sei que há vários pensamentos, várias interpretações, porém quero interpretar do ponto de vista bíblico e assembleano. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz: e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, ou seja, morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui a Bíblia vai falar do príncipe que havia de vir. Este príncipe que há de vir, alguns dizem que ele tratava-se, digamos que de Antíoco Epifânes. Outros vão dizer que tratava, por exemplo, do general Tito. Porém, por conta da destruição da cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o príncipe que há de vir, aqui o tal ser, o tal personagem, ele é chamado de príncipe. Quando nós pensamos que quem destruiu a cidade de Jerusalém nos anos 70, depois de Cristo, destruiu o santuário, fez uma bagaceira tremenda, foram os romanos, comandado pelo general Tito. Pois bem, então aqui nós encontramos um paralelo, por exemplo, que a Bíblia, através do profeta Daniel, por volta do ano 650, 700 a.C., ele vai nos apontar de que tal personagem, de que o anticristo, ele surgirá, de que este ser maligno, ele surgirá da linhagem de Roma. Então virá dali, certo? Virá exatamente, segundo o profeta Daniel, dali, do povo do príncipe que há de vir, tá? O povo do príncipe que há de vir. Então o povo do príncipe fará o quê? Destruirá o santuário. Isso aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Então, segundo a Bíblia, tal personagem, ele virá desta questão de Roma. Será uma espécie de Roma renovada, de uma Roma reerguida, de uma Roma renascida novamente. O personagem virá dali. Não estranhe, meu amigo, as declarações, por exemplo, que nós encontramos nas redes sociais com relação, por exemplo, o Papa. O Papa tem declarado, por exemplo, segundo o que nós temos visto nas redes sociais, que, por exemplo, uma certa classe de pessoas aí também são filhos de Deus, sendo que a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo como Salvador. João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a todos os quantos receberam, receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem, portanto, em Cristo Jesus. Depois, o próprio líder mundial, o próprio religioso, segundo algumas publicações que observamos, ele vem falando que é hora da manifestação de um líder mundial, que o mundo precisa de um líder. Contudo, a qualquer momento, a gente sabe que a qualquer momento poderá tal personagem emergir, mas isso só vai acontecer após a Igreja do Senhor ser arrebatada, após Cristo Jesus retirar sua igreja da terra. Enquanto não acontecer, enquanto a igreja estiver na terra, o adversário jamais poderá dominar. A besta vai ficar mesmo sendo besta, mas em hipótese alguma terá qualquer possibilidade de governar este país, ou melhor, este mundo, este planeta, porque o mesmo está sob a autoridade do grande Deus, Criador do céu e da terra. Eu quero, nesta oportunidade, trazer algumas
alguns títulos, tá? Falar a respeito de alguns títulos do anticristo segundo as escrituras. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 8 de Daniel, ele é chamado de a ponta pequena ou o chifre pequeno. Ali há uma visão e na visão há uma espécie de um animal e esse animal tem várias pontas e o anticristo, ele é chamado ali, ele é tido como a ponta pequena. Ele emerge do meio dos outros, tá? Ele aparece, ele se levanta do meio dos outros. Então, o planeta Terra, habitado aí por cerca de 8 bilhões de habitantes, e do meio destes habitantes, segundo Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o tal ser estará emergindo, estará aparecendo como a solução para a economia, para a segurança, para os desmandos do mundo. Alguém estará dizendo: nós precisamos de um governo mundial. Nós precisamos, o mundo está dizendo isso, nós precisamos de um líder mundial. Precisamos de alguém que organize tudo, que ponha tudo em ordem. A moeda, por exemplo, poderá ser unificada. Veja, para resolver a questão da economia do mundo, é muito provável que o anticristo ele busque unificar as moedas para que haja uma moeda só e mais as pessoas não tenham que... Ou seja, o mundo será unificado, será um, como lá na Torre de Babel, por exemplo, tá? O projeto era que todas as pessoas estivessem reunidas através ali em torno de apenas um líder. Nimrod era um líder, o anticristo será um líder, uma pessoa. Veja, não estou falando aqui, por exemplo, de um animal qualquer, estou falando a respeito de uma pessoa qual o adversário, o diabo, estará encarnando nele, tá? Estará entregando o seu poder a ele. A autoridade do adversário será delegada a ele e através dele as pessoas adorarão o diabo. É uma das coisas que os demônios sempre quiseram, que o adversário sempre quis, foi ser adorado, foi ser proclamado como Deus, como Rei, como Senhor. E na época da tribulação, tá? No período em que o adversário governar a terra pela permissão de Deus, ele estará sim recebendo das pessoas louvor, adoração. Veja quanto poder será dado a tal personagem. Quanto poder. Só para você ter ideia, deixa eu falar a respeito disso aqui que me veio agora na mente, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas dirão o seguinte: quem é semelhante à besta? Esse será o grito do mundo. O mundo gritará: quem é semelhante à besta? Mas ora, hoje, por exemplo, tá? Somente os cristãos reconhecem a Cristo como superior a tudo e a todos, a ponto da Bíblia dizer que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Cristo. Porém, as pessoas dirão em coro, em uma só voz, declararão quem é semelhante a este governo mundial. Imagina, por exemplo, o Brasil é um país que não tem muitas armas. Os nossos mísseis, porque sou brasileiro, espero que um dia o Brasil não precise usá-los. Pois bem, os nossos mísseis alcançam cerca de 300 quilômetros de distância. Porém, quando nós olhamos para a Rússia tem armas com capacidade transcontinental, mísseis capazes de atingir outros continentes em questão de minutos, tá? Por exemplo, há quem diga
Há quem diga, não sei se isso é verdade, que a China, por exemplo, tem armas tão poderosas, capazes de fazer uma volta completa ao redor do planeta Terra em aproximadamente 30 minutos. Note isso. Israel tem armas gigantescas, bombas extremamente perigosas. E todos estes arsenais bélicos, todos os exércitos do mundo serão postos sob a liderança do anticristo. É por isso que as pessoas estarão dizendo: quem poderá batalhar contra ele? Será o exército brasileiro, que hoje deixa o STF fazer o que quiser. Eu até acho prudente toda calma, toda paciência, porque paciência, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Pois bem, então o exército do Brasil sob o comando do anticristo. Deixa eu ser mais sucinto. Os exércitos da América do Sul, todos sob o controle do anticristo. Os exércitos da América do Norte, o país mais poderoso, mais bem armado do mundo, os Estados Unidos, os exércitos no comando da besta. Vamos imaginar toda a Ásia no comando da besta, toda a Europa no comando da besta, toda a Oceania no comando da besta. Então, todo o poder do mundo, meu amigo, toda a autoridade bélica do mundo será entregue a tal personagem. Ele receberá das nações poder, autoridade, e foi preparado. O mundo está sendo preparado para isso. Daí o mundo criou algo chamado de ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU será, sem dúvida, uma espécie de coluna, será uma espécie de sede, será uma espécie de suporte principal, onde o anticristo estará encontrando todo o apoio. Note, a ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, é de esquerda, defende os interesses exatamente deste personagem. Veja, observe que os cristãos são assassinados, são mortos. Por exemplo, o grupo terrorista Boko Haram, na Nigéria, vem matando, sequestrando mulheres, transformando-as em escravas sexuais, em escravas em lavouras, em muitos outros locais, e ninguém diz nada. A ONU não se manifesta, deixa tudo para lá. Nós vemos que as coisas vêm acontecendo porque a Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. É como se dormisse, é como se não percebesse, é como se já houvesse uma grande aliança em torno do ungido do diabo, em torno daquele que incorporará, além de todos os poderes terrenos, incorporará também todos os poderes espirituais do diabo em si, para governar o planeta Terra. Por isso, as pessoas gritarão, dirão: quem é semelhante a ele? Quem poderá batalhar contra ele? Mas diante desse cenário, preste atenção, diante deste cenário, quando as pessoas estiverem batendo no peito e dizendo quem é semelhante a ele, a Bíblia Sagrada vai me mostrar, em Apocalipse capítulo 19, que Jesus Cristo voltará à terra. As pessoas olharão para cima, verão ele descendo, e na veste da sua coxa vem escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com todo poder, com toda autoridade, prenderá o capeta, jogá-lo-á no lago prendê-lo-á. O Senhor irá prendê-lo, vai pegar a besta, vai pegar o falso profeta e vai jogar ambos vivos no lago de fogo com enxofre. O mundo poderá entregar todo o seu poder, toda a sua autoridade para o anticristo. Jamais poderá vencer aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, sim, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus 28, 18 está escrito:
é-me dado todo poder no céu e na terra. O mundo entregará o seu poder ao anticristo. O diabo entregará o seu poder para ele. Mas o poder superior, o poder supremo é o poder de Deus. E este poder já está com Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus ressuscitado. Portanto, deboche do evangelho. Entregue poder ao capeta. Una-se a ele. Você será derrotado. Somente aqueles que estão unidos a Cristo, que estão com Cristo, somente esses poderão, segundo o próprio Apocalipse, capítulo 16, quando a Bíblia diz: vencerão aqueles que estão com Cristo, chamados eleitos e fiéis. O mundo passa os seus desejos, as suas concupiscências. Os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Glória a Deus. Ninguém poderá vencer o Cordeiro de Deus, o Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deixa eu saudar com a paz do Senhor o diácono Maurício e a esposa Vilani, a irmã Eliane Escócio e aos irmãos que nos acompanham. Muito obrigado em nome de Jesus. A você que nos acompanha na página Apocalipse Acontecendo. Muito obrigado em nome de Jesus. E aqueles que não nos acompanham lá, procure aí a nossa página, curta a nossa página, bem como nos siga, pois isso vai nos ajudar, tá bom? Estamos pregando a palavra de Deus, nos ajude, você vai nos ajudar como? Compartilhando, nos seguindo na nossa página, também curtindo a mesma. Vamos em frente. Bom, falei a respeito do chifre pequeno, tá? A respeito do chifre pequeno, mas ainda há muita coisa para falarmos, tá bom? Só vencerão aqueles que estiverem com Cristo Jesus. O adversário poderá fazer o que quiser, já está decretado, biblicamente está decretada a sua derrota, inclusive em sua vida, tá? Em nome de Jesus. O adversário também, em Daniel, capítulo de número 8, versículo 23, ele é chamado de um rei que é feroz, de cara dura. Por quê? Porque ele não fará a vontade de Deus. Tal personagem, Antônio Marques, Deus abençoe, tal personagem, ele fará a vontade do diabo, tá? Aquele personagem que sobe das nações, ele fará a vontade do diabo, segundo a Bíblia Sagrada. Ele incorporará. Mas vamos aqui, seguindo em frente. Outra qualidade dele é aquele entendido de adivinhações. Ele será também uma espécie de bruxo, uma espécie de vidente. E aí vai chamar a atenção de muita gente, porque quem gosta desse negócio de ir no vidente, de ir no macumbeiro, de ir no feiticeiro, mas vai gostar, porque tal personagem será isso, tá? Tal personagem será isso. Ele será uma espécie de adivinho. E as pessoas que querem saber a respeito da sua vida, vão correr, mas sendo enganados. Daí, eu lembro, a Bíblia Sagrada vai nos falar, por exemplo, da jovem que seguiu o apóstolo Paulo, e ao segui-lo por alguns dias, ela declarava dizendo: estes homens que pregam a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que vos ensinam a respeito do caminho, eles são servos do Deus Altíssimo. E aí, de repente, depois de alguns dias, Paulo se perturbou com aquilo, voltou para ela e disse: sai dela, diabo. E ela ficou, o capeta saiu, e ela voltou novamente a ser uma pessoa normal. Porque naquela província, ali em Tiatira, tá? Naquela região ali, as pessoas, havia quem ganhava dinheiro, porque ela era possuída pelo demônio da adivinhação. As pessoas dizem: é um dom nada, meu amigo, é demônio, tá? Agora, é cristão, aceitou a Cristo, tem o dom da revelação que é dado pelo Espírito Santo, aí é outra coisa.
Tá bom? Mas vamos seguindo em frente aqui, que eu quero já terminar esta mensagem. E não deixe, em nome de Jesus, não deixe de curtir a nossa página, de nos seguir. Página Apocalipse Acontecendo. Essa página não é nova. Estamos aí querendo bater os 2.000 seguidores, além das 2.000 curtidas. E se você nos ajudar, nós conseguiremos ainda até o final dessa live, tá bom? Compartilhe, em nome de Jesus, por favor, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe no Facebook, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Então, próximo, Daniel 9:26, tal personagem é o príncipe que havia de vir. Já falei a respeito dele, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem destruiu a cidade de Jerusalém? O povo do príncipe. O príncipe ainda não veio, virá, tá? Infelizmente aqui estou falando a respeito do anticristo. Próximo, ele será o assolador. Daniel capítulo de número 9 e versículo 27. Ele assolará a terra, ele matará, entenda bem, ele matará centenas e centenas de cristãos. Sim. Por quê? Muitos dos cristãos serão arrebatados antes da manifestação de tal personagem. A qualquer momento o arrebatamento poderá acontecer. Porém, muitas pessoas só se converterão de verdade depois que a igreja sair da terra. Daí a importância da pregação da palavra de Deus pelos 144.000 do Apocalipse capítulo 7. A importância da pregação da palavra de Deus pelas duas testemunhas de Apocalipse, salvo engano, capítulo de número 11, tá? Só pegar rapidinho aqui, Apocalipse 11, Apocalipse 10, o livrinho aberto, porém, Apocalipse 11 vai tratar, do livrinho comido, tá, por João e das duas testemunhas. Então, o capítulo 7 vai falar a respeito daqueles que aceitarão a Cristo no período da tribulação. A mensagem dos 144.000 e das duas testemunhas, bem como a mensagem pregada hoje. É por isso que eu estou aqui pregando a palavra de Deus aqui na internet. Depois que a igreja subir, então a mensagem está aí. E muitas pessoas poderão aceitar a Cristo, se converter e receber a salvação em Cristo Jesus. Ele ainda será o rei obstinado. Daniel capítulo 11, versículo de número 36. Eu quero pegar Daniel 11, 37, só verificar aqui. Eu não estou entendendo por que esse aplicativo não está funcionando como geralmente funciona. Daniel capítulo 11, versículo 37. Pegar aqui rapidinho. 11. Estou terminando que aqui está muito, mas muito quente. O que é que diz aqui? Olha só. Isso aqui chama a minha atenção. E não terá respeito ao Deus de seus pais. Tá? Nem terá respeito ao amor das mulheres. O que mostra, tá, que esse cidadão, sem dúvida, ele terá uma tendência, tá? Pai do Senhor Jason David, ele terá aí sei lá como é que eu posso dizer isso. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Hoje, o mundo está lutando para que, na certidão de nascimento, as crianças não tragam sexo. Muitos estão dizendo que quando crescer,
é que a pessoa vai decidir o que é, se é homem ou se é mulher. Isso é uma tremenda de uma ação do adversário. Por quê? Ao nascer, já se sabe quem é e o que é. Não é preciso. E aqui, Daniel 11:37, a Bíblia vai dizer que tal personagem, ele não terá respeito ao amor das mulheres, ou ao amado das mulheres, tá? Ao amor das mulheres. O que me remete a entender que, aí você vai entender por que tanta ascendência, por que tanta loucura nessa atualidade, por que um agito tão grande na atualidade, porque querem imprimir, porque querem enfiar na cabeça da pessoa, tu tem que ser isso, e sobretudo das crianças e dos jovens. Tá aí. Algumas pessoas me perguntaram por que tanto isso? E eu digo, tá aí, é a manifestação do espírito do anticristo que está tomando conta do mundo. Tá? Mas vamos seguindo em frente aqui. Não posso e não devo ver a palavra de Deus de outra forma. Bom, o tal personagem será também o homem do pecado. Olha só. Ele será o homem do pecado. Você percebe que a esquerda, por exemplo, no Brasil, tudo para eles, tudo que é imoral, ilegal, eles estão abrindo as portas aí. Ah? Não, pode. A ponto de ter parlamentar defendendo, por exemplo, um cidadão que matou um jovem, estuprou a namorada o quanto quis e matou-a com uma faca desamolada que saiu machucando. E aí temos parlamentar defendendo esse tipo de coisa. Tá? Infelizmente, é o espírito do anticristo fazendo o que disse o profeta Daniel. Vai fazer com que a verdade seja lançada por terra. É uma das atitudes do anticristo, exatamente essa: lançar a verdade por terra. E aí muita gente já vê. Deixa eu pegar bem aqui. Já começa a ver. Daniel capítulo 8, versículo de número 12. Deixa eu ver o que é que está escrito aqui. Daniel 8:12 está escrito: e o exército lhe foi entregue. Note o que eu disse aqui. Eu disse que os exércitos do mundo serão entregues ao anticristo. Por isso é que as pessoas vão dizer, agora sim tem alguém fortalecido. Ninguém poderá batalhar contra ele. Daniel 8:12 está dizendo, o exército foi entregue, lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Note que a esquerda brasileira, a esquerda do mundo, eles vêm batendo em cima da verdade o tempo todo e vêm desconstruindo. Tá? De modo que muitas pessoas já dizem, bom, não há mais verdade, a verdade ela é relativa. Não, a verdade ela não é relativa, a verdade é verdade. Mas uma das atitudes do adversário é lançar a verdade por terra, jogar a verdade por terra. A Bíblia vai nos dizer que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Deixa eu pegar bem aqui, rapidinho. A igreja, pegar rapidinho aqui, terminar que eu quero alimentar a carne, ou seja, eu quero almoçar. 1 Timóteo 13:15 diz, mas se tardar, para que saibas
como convém andar na casa de Deus, olha só, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então nós, igreja de Cristo, a Bíblia está dizendo, somos a coluna, somos a firmeza da verdade. Mas a internet está aí, tá? Alguém o tempo todo postando críticas e críticas e críticas sobre o Evangelho. O tempo todo, tá? Inclusive nos grupos ditos evangélicos. Alguns grupos, por exemplo, eu já tenho vontade até não sair mais. Melhor, de sair definitivamente. Não sair, de sair. Eu estou em aproximadamente 100 grupos por conta das lives. Mas o que é postado em alguns grupos? Será que esses grupos mesmo são administrados por pessoas que são da igreja, coluna em firmeza da verdade? Porque há tantas agressões ao Evangelho e parece que os administradores de tais grupos estão dormindo ou não fazem mais parte da igreja. É cruel, infelizmente. Mas a igreja do Senhor, ela é coluna, ela é firmeza, ela é baluarte da verdade. Meu querido presbítero Francisco Borges Filho, Dominga Pereira, lá no Pirangi, Deus abençoe, muito obrigado por estar assistindo. Meu amigo presbítero Francisco Borges Filho, Deus te abençoe, muito obrigado por acompanhar a nossa página, por estar assistindo a nossa live. Estou pregando enquanto posso pregar, enquanto posso. Não sei o que acontece da vida, não sei o que acontecerá. Uma coisa eu tenho certeza, hoje eu posso pregar, hoje eu posso dizer, Jesus Cristo é o Salvador, e que alguém poderá entregar para o anticristo todo o poder que quiser, nada será superior ao poder do Senhor nosso Deus. Então Daniel capítulo de número, peguei aqui há pouco, Daniel capítulo 8, versículo 12, tá? Daniel 8 e 12 vai nos dizer que o exército do mundo, olha o que eu disse lá no começo desse vídeo, eu disse que todos os exércitos do mundo estarão disponíveis ao anticristo. Imagina hoje, os pais de família que querem trabalhar e não podem. Não podem. Por quê? Por conta dos lockdowns. E quem vem decretando lockdowns são pessoas que têm autoridade sobre a polícia civil, sobre a polícia militar, sobre guardas patrimoniais e civis. E aí, obrigam as pessoas a não vender o espetinho, não vender a sua água mineral no semáforo, não vender comida na beira, digamos que na beira da praia, na praça. Ou seja, hoje o exército do Brasil, do mundo, os exércitos já estão no poder, como sempre tiveram, de pessoas que tiram da pessoa o direito de viver. E tudo isso estará nas mãos do anticristo. Tudo, basicamente tudo, todas as armas nucleares, todas as armas químicas, biológicas, bacteriológicas estarão nas mãos do anticristo sobre o poder dele. Tanto é que o cenário em Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 6, a Bíblia vai dizer que os homens buscarão morrer e não vão conseguir. A morte vai fugir deles. Tal será o sofrimento, tal será a tristeza, a angústia da humanidade, daqueles que não aceitaram a Cristo, que não quiseram se render. Lembre-se, escuta isso, aqueles que estiverem associados ao diabo irão penar tremendamente na mão do diabo pela permissão de Deus. O diabo não faz favor a ninguém, viu? Não faz. Deboche do cristianismo e arda no inferno para sempre, tá? Faça isso para você ver.
É claro que eu tenho um novo conselho, tá? Eu tenho um conselho: aceite a Cristo, tenha seus pecados perdoados e receba a vida eterna, tá bom? Estou pregando o Apocalipse. O Apocalipse é um livro sem arrudeio, meu filho, tá? Sem arrudeio. O Apocalipse não tem arrudeio. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, se suje ainda mais. Vamos seguindo. 12h34. Evangelista Cícero Benício, na página Apocalipse Acontecendo. E eu peço a sua curtida e que você nos siga lá, pois está aí, tá bom? Está no nosso Facebook. Eu vou até colocar bem aqui embaixo. Aqui, deixa eu ver aqui. Não deu, tá? Não deu. Eu vou colocar bem aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui pegar esse trem aqui. Aí, de novo, não deu. Estou terminando. Quer dizer, eu penso que estou terminando. Ainda há alguma coisa, tá? Alguma coisa. Olha, faltam só 8 curtidas para 2.000 curtidas, tá bom? Faltam só 8 curtidas para completar 2.000 curtidas em nossa página. Está faltando 51 pessoas seguindo para completar 2.000. Podemos completar até o final desse vídeo. Deixa eu pegar bem aqui rapidinho o link para que eu possa postar lá, viu? Deixar mais acessível. Deixa eu voltar aqui novamente no que estávamos pregando. Aí, ó, o link está abaixo aí, é só clicar, você será direcionado à página, a nossa página. Clique aí, viu? Clique, nos siga, tá aí, ó, o link. Você clicando nesse link, tá? https /fb darkwatch 448. Tá lendo em inglês aqui. Seguindo em frente aqui. Então, o adversário, o anticristo, será chamado o homem do pecado. Tá bom? O homem do pecado. Ele será um abertor de porta para o pecado. Por que a esquerda vem lutando aí tremendamente? Tá? Fazer com que o homem tem que ser mulher e a mulher... Por quê? Porque assim a raça humana vai pro brejo, meu filho. Viu? Opa, irmã Carla Pinheiro, muito obrigado, muito obrigado. Curtiu a nossa página. Vamos aqui. Quando você faz isso, você nos ajuda a pregar o evangelho, porque o Facebook ele vai recomendar essa página, os nossos vídeos às pessoas. Ele será chamado, olha só, o filho da perdição. O anticristo, segundo a Bíblia aqui, ele, segundo 2 Tessalonicenses 2:3, ele é o filho da perdição, ele é o filho do diabo, capeta velho. Ele também, em 2 Tessalonicenses 2:8, ele é o iníquo, tá? Mas deixa eu demonstrar algumas coisas aqui. Em João, capítulo 1, versículo 34, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o anticristo é o filho da perdição. Só para você ver. Em Marcos 1:24, Jesus Cristo é o Santo de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:8, como já disse, o anticristo é o iníquo. Em João 3:13, Jesus Cristo é o que desceu do céu. Em Apocalipse 11:7, o anticristo é aquele que sobe do abismo. Veja a diferença. Note aí a grande diferença. Jesus desceu do céu. O anticristo sobe do abismo, emerge do abismo. Em Lucas 4:14, Jesus Cristo é aquele que recebe poder do Espírito Santo. Em Apocalipse 3:4, o anticristo é aquele que recebe poder de Satanás. Em João 6:38,
Jesus Cristo é aquele que faz a vontade do Pai. Em Daniel 11:36, o anticristo é aquele que faz a própria vontade. Ele fará a sua própria vontade. Em João 2:14-16, Jesus é aquele que purificou o templo. Em Mateus capítulo 24, o adversário é aquele que contaminará, profanará o templo, pois sentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, Jesus Cristo é o homem de dores. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o anticristo é o homem do pecado. Em Filipenses 2:8, Jesus é aquele que se humilhou-se a si mesmo. Em Daniel 11:37, o anticristo é aquele que se engrandecerá a si mesmo. Em João 1:36, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 1:7, o anticristo é a besta. Em Lucas 24:51, Jesus Cristo é aquele que foi elevado aos céus. Em Apocalipse 19:20, o anticristo é aquele que será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, quer ser salvo, meu amigo? A salvação não tem jeito. Tem que ser única e exclusivamente pela pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, que alegria será, vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será. Quando Jesus voltar, que alegria será, muito além do véu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu. Irmão Lala Lemos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Família do irmão Zilmar, do homem dos olhos azul, rapaz. Deus abençoe também em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos assembleanos, batistas em Buriti dos Lopes, no Brasil e no mundo. Igreja do Evangelho Quadrangular, Presbiteriana, Deus é Amor, enfim, todas as igrejas cristãs e todos os amigos católicos. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por seguir a nossa página. Este é mais um estudo, isso aqui é apenas a primeira parte sobre o anticristo. A primeira, poderá ter o segundo, terceiro, quarto, pois é muita coisa a respeito desse personagem, mas muito mais teremos também a respeito da pessoa de Cristo Jesus, tá bom? Agora são 12:43, Jean Carlos, obrigado por curtir nosso vídeo também. Obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado aos que compartilharam. E eu termino pedindo em nome de Jesus, nos siga em nossa página Apocalipse Acontecendo. É nossa essa página. Seja um seguidor, curta a nossa página, siga, compartilhe os nossos vídeos. Talvez você não tenha coragem de ficar diante de uma câmera pregando a palavra de Deus, tá? Ore por nós, não deixe de compartilhar nossas lives. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos guarde grandemente nesta oportunidade. Eu quero também abraçar meu irmão José Luiz, lá no município de Brejo, no estado do Maranhão. Eu passei o link agora há pouco no celular dele, tá bom? Meu irmão José Luiz, Valdete, Deus abençoe a vocês, no povoado conhecido como Santa Liz, no município de Brejo, no estado do Maranhão. Tá? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Meu irmão José Carlos, Deus abençoe. Tá? Vamos encerrar
orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada vida, por cada irmão, Senhor, que compartilhou o nosso vídeo. Te pedimos a tua bênção na vida dele, na vida dela, Senhor, a tua prosperidade. Encha-os do teu Espírito Santo e nos dar a tua presença, Pai, para quando, ó Deus querido, arrebatar a tua igreja, estarmos prontos para subir contigo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida grandemente, Deus abençoe. Estamos encerrando mais uma live aqui no Facebook. A lua e esta canção é a maneira que eu encontrei pra desabafar. Já recebi o meu chamado e ainda estou aqui, preso nesse mundo a me iludir, com sonhos que mais parecem ilusão. Conselhos e opiniões já cansei de ouvir, mas hoje ouvi algo que me fez refletir. Deus usou um homem que me disse assim: eu quero ouvir você louvando para mim. 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 Já é madrugada e eu aqui sozinho, pensando na vida, meio que desabafando, uma lágrima no rosto rolando, e no meu peito um grande vazio, uma grande dor. Sozinho eu e o violão, a lua e esta canção é a maneira que eu encontrei pra desabafar. Já recebi o meu chamado e ainda estou aqui, preso nesse mundo a me iludir, com sonhos que mais parecem ilusão. Conselhos e opiniões já cansei de ouvir, mas hoje ouvi algo